Olá, seja bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição, quarta-feira, 30 de setembro. Vamos aos destaques de hoje. Diz e apreende menor de 14 anos vendendo drogas no bairro da Estação. Com ele foram encontradas 2 motos roubadas. Domingo é dia de eleição do Conselho Tutelar. Hoje, os organizadores fizeram a lacração das urnas, na presença dos candidatos. Unifev reinaugura as novas dependências do auditório Vanderlei Passoni. O local passou por reforma nos primeiros meses do ano e criou um ambiente moderno. Memorial recebe a exposição School Série do artista votuporanguense Leonardo Nussi. As obras contemplam montagens e gravuras de caveiras repetidas em uma só posição. Essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Um menor de 14 anos foi apreendido com 2 motos roubadas e drogas durante um patrulhamento de rotina dos policiais da Força Tática no bairro da Estação, em Votuporanga. O adolescente foi pego comercializando entorpecentes em frente a uma casa. Na vistoria, os PMs encontraram, além de várias porções de cocaína, uma moto CBX 250 furtada no último dia 4 em Fernandópolis e outra CG 125 com o número de fábrica do motor adulterado. O garoto, que já tem várias passagens pela polícia, foi levado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE. E será realizada no próximo domingo em Votuporanga, simultaneamente com outras cidades do Brasil, a eleição dos novos conselheiros tutelares. Hoje de manhã, na presença dos candidatos, os organizadores fizeram a lacração das urnas. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, reuniu os candidatos à função de conselheiro tutelar, imprensa e fiscais para a lacração das 16 urnas que receberão as cédulas de votação na eleição. O pleito será realizado neste domingo, data unificada em todo o país. Todas as urnas receberam lacres que vão garantir que não sejam violadas até o momento da apuração. Os candidatos às vagas acompanharam o procedimento e assinaram aprovando a legalidade da lacração. Desde o início, a nossa maior preocupação é a transparência em todo o processo, desde as inscrições dos candidatos, do processo seletivo e até a votação e posteriormente a apuração dos votos. A transparência é algo que a gente preza em todos os sentidos. O assessor jurídico das eleições aproveitou o momento e passou orientações aos candidatos, como o que pode e o que não pode, para que nada atrapalhe a eleição de domingo. Para o eleitor, deverá levar o título de eleitor e o RG. Os candidatos poderão fazer a sua campanha normal com a distribuição de panfletinhos, que são os famosos santinhos, algumas proibições, que é não poder presentear o eleitor com brinde, camisetas, essas coisas não poderão ser permitidos. No recinto de eleição, os eleitores não poderão ser acompanhados pelos candidatos nas urnas. Cada candidato terá livre acesso para fazer o acompanhamento das eleições, mas de forma tranquila. E os eleitores também não poderão ser trazidos por candidatos. Em Votuporanga, a eleição acontece aqui no campus centro da Unifev. A prefeitura oferece transporte gratuito à população. Serão 6 veículos que sairão dos bairros até a Unifev, das 8 horas da manhã até as 3h30 da tarde. E também fará o trajeto de volta das 9h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Em Votuporanga, o Conselho Tutelar é composto por 5 membros, escolhidos pela população. Cada integrante receberá remuneração mensal de R$ 2.162,86.
Os mandatos dos conselheiros, de acordo com resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, são de 4 anos. O presidente do CMDCA espera que, a exemplo de anos anteriores, a eleição ocorra de maneira tranquila. A gente espera uma tranquilidade porque a gente já tem um precedente de outras eleições que a gente traz para essas, então a gente já prevê todos os imprevistos possíveis para que não aconteçam. Esse é o objetivo. Os conselhos tutelares são órgãos do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. As eleições ocorrem no domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, no campus centro da Unifev. E falando em Unifev, ontem foi dia de reinauguração das novas dependências do auditório Vanderlei Passoni. O local passou por reforma nos primeiros meses deste ano e criou um ambiente moderno, totalmente reestruturado, inclusive com um aumento no número de assentos, de 80 para 100 cadeiras. Autoridades e familiares do homenageado foram prestigiar. O espaço, agora todo remodelado, tem um novo layout: piso, pintura, som, iluminação e novos assentos. Uma estrutura moderna para atender os alunos, docentes e a comunidade. Fizemos uma readequação do auditório com piso novo, aumentamos o seu tamanho, tirando o palco, ficando muito mais clean e assim o auditório aumentando o número de pessoas que podem ser atendidas. O auditório Vanderlei Passoni estava lotado. Autoridades e familiares que prestigiaram a nova estrutura e relembraram a trajetória do homenageado da noite. Foram mais de 30 anos dedicados ao trabalho pela instituição. Passoni deixou um legado muito importante. Durante todos esses anos, ocupou vários cargos, um deles como secretário executivo. Ele marcou história e foi peça fundamental para o desenvolvimento da Fundação Educacional de Votuporanga. O grande desenvolvimento da Unifev deve-se grandemente ao trabalho de Vanderlei Passoni, que quem realmente assumia todo o comando, todos os movimentos, toda vez que se pleiteavam novos cursos, era o Vanderlei Passoni o carro-chefe. Quem ia para Brasília, quem lutava, quem em São Paulo, no Ministério da Educação, sempre foi Vanderlei Passoni. E discursos não faltaram. Todos queriam lembrar os momentos vividos ao lado dele. Passoni morreu há 11 anos, mas as lembranças marcam os familiares até hoje. E Dona Marilda sabe bem, porque vivenciou junto com o marido as dificuldades e as conquistas durante muito tempo. Estou muito feliz com o reconhecimento que tiveram pelo esforço que ele fez, os cursos que ele trouxe, o corre-corre dele, atrás de tudo, de papelado, em Brasília, em volta de Brasília. Foi uma compensação boa. Gostaria que ele visse isso. Assim também é com Luciano, filho de Vanderlei Passoni, que desde criança acompanhava o trabalho do pai. Ele se emociona em saber que tanta dedicação pôde ser recompensada. É um momento de emoção. Para nós é importante, porque meu pai passou praticamente a vida toda aqui dentro. Nós também éramos criança e ele nos trazia para cá nos finais de semana quando trabalhava ele e a sua equipe. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho disso e é um dia de felicidade. Homenagem que vai ficar na memória de muita gente e agora será marcada também com o retrato dele no auditório. E agora vamos saber o que é notícia na região nesta quarta-feira com a estudante de jornalismo Stephanie Barbará. Olá, Stephanie. Uma professora de 31 anos morreu nesta terça-feira em um grave acidente próximo ao município de Ilha Solteira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a motorista teria perdido o controle do carro e foi atingida por um caminhão canavieiro. Com o impacto, a professora morreu na hora e o motorista do outro veículo teve ferimentos leves, informou os bombeiros. A polícia vai investigar o que provocou o acidente. Após um grande cerco, contando com o apoio do Águia de Rio Preto, o indivíduo foi capturado e recuperado uma caminhonete e uma bike de aproximadamente R$35 mil. Ele tentou fugir abandonando o veículo em um canavial e foi encaminhado a uma cadeia pública da região. Um caminhão perdeu o freio na tarde de ontem e invadiu 2 casas em um bairro de Santa Fé do Sul.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não havia ninguém dentro das casas na hora do acidente. O motorista teve ferimentos leves, suspeita de fratura no braço e foi encaminhado para a UPA, onde foi medicado e passa bem. 3 menores foram apreendidos por tráfico de drogas em Fernandópolis na segunda-feira. Com eles foram encontrados um tijolo de maconha pesando cerca de 1 quilo. Os garotos foram levados para a sede da DISE e foram conduzidos à cadeia pública de Guarani do Oeste. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias no TVU Jornal, segunda edição. Até lá! Combustíveis mais caros. À meia-noite desta quarta-feira, a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis em suas refinarias. O comunicado oficial da Petrobras só saiu ontem às 11 horas da noite. O reajuste da gasolina foi de 6% e no diesel de 4%. Neste primeiro momento, só vale para as refinarias. Só que depois, os postos podem repassar este aumento para os motoristas. Vale lembrar que o último reajuste tinha acontecido em novembro do ano passado. Naquela época, foi de 3% no caso da gasolina. Agora a empresa está pressionada com a alta do dólar. Primeiro porque importa este combustível e paga na moeda americana. Segundo porque 74% da dívida da Petrobras é em dólar. E como a gente sabe, essa dívida só tem aumentado. A previsão é que nos postos de combustíveis o aumento chegue até o fim de semana. E Votuporanga cedia no próximo dia 2 de outubro o segundo Seminário Integral de Saúde do Adolescente. O evento é promovido pela Prefeitura em parceria com a Unifev. Informações com Josiano Garofolo. O seminário será realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. A programação terá palestras, laboratórios grupais e também apresentações. Para falar um pouco mais sobre esse evento, ao meu lado está a psicóloga e também coordenadora do programa Saúde do Adolescente, a Roseli Eleutério. Roseli, fala um pouquinho da programação. Que temas serão abordados e discutidos nesse seminário? Olha, esse seminário, eles serão abordados os temas de grupo, como o profissional deve trabalhar em grupo, e também serão abordados como é o comportamento do adolescente, né, o adolescer e como funciona o cérebro do adolescente. Então, são várias palestras, também tem a parte o funcionamento da caderneta do adolescente. Então, assim, é um evento bem amplo em termos de conhecimento da saúde do adolescente. E quem pode participar? Tem algum custo também? Todos podem participar, né? Mas, assim, o objetivo e a oportunidade para quem trabalha com o adolescente participar, como também pais que querem ser orientados. E nós abrimos agora também a inscrição para as escolas mandarem adolescentes multiplicadores do ensino médio. Qual é a expectativa para o seminário da organização? A expectativa é que seja um grande evento, né? Eu acredito que será, porque está dando tudo muito certo, né? Os palestrantes são do Hospital das Clínicas, lá de São Paulo, do Programa de Saúde Estadual de São Paulo, são membros da comissão científica. Então, tem tudo para dar certo. É um evento regional também, várias cidades já fizeram inscrição. Beleza, muito obrigado pela entrevista. E as inscrições são limitadas e podem ser feitas por meio do portal da Unifev, que é unifev.edu.br. Tem também telefones, né, para outras dúvidas. O telefone da Secretaria de Saúde, que é o 3405-9787, e o telefone da Unifev, que é o 3405-9999. Com imagens de Rousseau Baruffi, Josiano Garofolo para o TVU Jornal. Já o Sebrae promove em todo o estado de São Paulo a Semana do Empreendedor, já na próxima semana, de 5 a 10 de outubro. As atividades são voltadas para a gestão de empresas e também para quem pretende abrir o próprio negócio. As inscrições, estão abertas e as vagas são limitadas. Os detalhes com a repórter Beatriz Buozzi.
São oficinas e palestras com o objetivo de ajudar os pequenos empreendedores a superar esse momento de crise nas empresas. Diversas atividades estão programadas em toda a região. Para mais detalhes, eu converso com a consultora de negócios do Sebrae, Eliana Germano. Eliana, como será essa programação? Nós teremos palestras e oficinas durante a semana de 5 a 10 de outubro. Começando com oficinas sobre alimentação, empreendedorismo, um fórum sobre serviços, sobre a crise mesmo, e também teremos uma oficina sobre vitrinismo. E encerrando a semana no dia 10 de outubro, que é um sábado, abrindo as portas para atender os empreendedores e os micro e pequenos empreendedores, micro e pequenos empresários também. Certo. São temáticas assim bem voltadas para a prática, para driblar a situação dentro da empresa, como eu disse, né? Isso mesmo. As oficinas são práticas mesmo e também vai tratar de gestão e outros assuntos vividos na empresa. Certo. Além de Votuporanga, outras cidades vão estar recebendo essa semana também. Quais são elas? Fernandópolis e Santa Fé do Sul. E quem pode estar participando? Só microempreendedores ou pessoas do segmento também? Isso, pode participar pessoas do segmento, empreendedores e micro e pequenos empreendedores. Certo. Tem algum custo? As inscrições vão até quando? Há um investimento do empresário, dependendo da oficina, então é importante ligar aqui no Sebrae, né, para a gente falar qual que é o procedimento, qual que é o processo. Também há um certificado que o empresário recebe, ou empreendedor, e as vagas vão até o dia 4/10. Lembrando também que ao longo da semana, a pessoa interessada pode estar procurando o Sebrae também, né? Isso mesmo, a gente está à disposição no telefone 3421-8366. Certo, obrigada pelas informações. Reforçando o convite, então, as inscrições podem ser feitas aqui no Sebrae de Votuporanga, na Avenida Wilson Foz, e é uma ótima oportunidade para os pequenos empresários e empreendedores estarem vendo medidas na prática para solucionar problemas dessa crise na empresa. Outras informações, como a Eliana já disse, no telefone 3421-8366. Beatriz Boazzi para o TV O Jornal. Desemprego. Em um ano, o número de desocupados no Brasil cresceu em 1.800.000 pessoas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É a maior taxa da série histórica do indicador, que começou em 2012. No último levantamento divulgado pelo órgão, a taxa de desemprego ficou em 8,6% nos 3 meses até julho, maior que os 8% registrados no trimestre anterior e superando também o índice verificado no mesmo período do ano passado, que era de 6,9%. O IBGE estimou em cerca de 8.600.000 pessoas. Este é o número de desocupados no trimestre encerrado em julho. 3 meses antes era de 8 milhões, o que aponta uma alta de 593.000 pessoas sem trabalho. E a Secretaria de Educação de Votuporanga inovou no horário de recreio das crianças e agora promove a integração entre as turmas e a disciplina. O horário do recreio ganhou um novo formato com várias atividades. A garotada está adorando. Ao invés do corre-corre, jogos e brincadeiras lúdicas durante o intervalo escolar. Essa é a proposta do programa Recreio Dirigido, implantado pela Secretaria da Educação em toda a rede municipal de ensino de Votuporanga. A iniciativa tem contribuído para reduzir a indisciplina dos alunos e aumentar a interação entre as crianças. Nós temos 20 minutos de intervalo entre as aulas e muitas crianças ficavam correndo durante todo o recreio, sem nada dirigido, sem nenhuma atividade lúdica para que eles fizessem nesse intervalo. E ocorriam alguns acidentes. E ninguém gosta de criança acidentada. E por isso, junto com a equipe pedagógica da Secretaria, foi elaborado esse projeto Recreio Dirigido, onde foram capacitados os inspetores de alunos, que são os que direcionam as crianças na hora do intervalo, para que participem das atividades dirigidas. E isso foi com o objetivo da sociabilização, que todas as crianças participam, e da inclusão social, porque até mesmo aqueles de inclusão participam nesse momento. De acordo com Edilson, diretor do Centro de Educação Municipal Maria Isabel Martins de Oliveira, as ocorrências de indisciplinas diminuíram
e o recreio ficou mais tranquilo. Antes do recreio dirigido, tinha muita ocorrência depois do intervalo, a respeito de briga, de mal-entendido e relacionamento entre eles. Depois com o recreio dirigido, então foi dividido. Tem as duas inspetoras de aluno, a Fátima e a Sandra. A Sandra fica na quadra, no Foursquare. A Fátima fica no elástico ou na corda. Eu fico no ping-pong e a Cláudia, coordenadora, fica mediando e andando entre todo mundo e ajudando em onde precisa. E depois do intervalo não teve mais ocorrência, porque o relacionamento entre eles melhoraram e todos participam do intervalo. Ping-pong, amarelinha, essas atividades fazem parte do novo recreio dessa garotada. E de acordo com eles, o intervalo ficou mais divertido. É muito gostoso. Eu gosto, é muito legal. Tem o Foursquare, o ping-pong, tem o elástico agora também, de brincar. É muito legal brincar aqui no recreio. Eu e as minhas amigas que gostam de brincar de amarelinha, que nós adoramos, na hora de ir embora, na hora do recreio, toda hora que nós saímos. Eu gosto de pular lá no elástico. A escola é muito legal e eu vou ter saudade quando eu for para o sexto ano. A secretária de Educação, Silvia Cristina Rodolfo, ressalta que o objetivo vem sendo cumprido e que vem mais novidades por aí. Desde 2012 que nós começamos a elaborar e até o momento foi de muita valia esse recreio dirigido. Inclusive, nesta semana, nós teremos uma outra formação para os inspetores de aluno com novas atividades para serem incluídas no recreio dirigido. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira, amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Opa! Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique, tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira, amarelinha pra quem gosta de pular. Brincadeira de criança. Como é bom, guarda ainda na lembrança. Como é bom, paz, amor e esperança. A exposição School Série do artista votuporanguense Leonardo Nussi começou ontem e vai até o dia 9 de outubro no Memorial Unifev. As obras contemplam montagens e gravuras de caveiras repetidas em uma só posição. A mistura e a diversidade impressionam. Quem passar pelo Memorial Unifev vai poder apreciar a exposição School Série do votuporanguense e artista plástico Leonardo Passoni. As telas chamam a atenção pelas caveiras que evidenciam atos diários e cotidianos ao consumismo. Eu trago nas caveiras referências diárias de consumismo, dinheiro, joias, e relacionado às caveiras que vêm também, que não tem um símbolo relacionado à morte, então eu tenho que trazer uma vida para elas. Elas vêm com um adereço de cabeça, como se fossem presilhas que estão enfeitando, né, elas, então, e vem também com a repetição iguais, só mudando esse adereço de cabeça. A visitação ao memorial é de graça e aberta aos alunos da instituição e à comunidade em geral. O horário de funcionamento é das 6h30 da tarde às 10h30 da noite, de terça a sexta. E toda segunda-feira o local funciona a partir da 1h30 até às 5h30 da tarde. Interessados em expor no memorial da Unifev devem entrar em contato pelo telefone 3405-9999. O ramal é o 911. E no próximo bloco tem os comentários esportivos de Josiano Garofolo. E olha aí o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Unifev. Sugestões de reportagens, flagrantes e denúncias. Anote aí o nosso número, 17996249295. Participe! A gente vai para um rápido intervalo e volta já.
E agora vamos ver como fica o tempo com a estudante de jornalismo, Nádia Martins. A chuva caiu forte em quase todo o estado de São Paulo nesse fim de mês. A atmosfera úmida e quente facilita a formação de nuvens carregadas. O calor dessa semana não será tão forte e a possibilidade de pancada de chuva aumenta a partir de hoje. A boa notícia é que o tempo chuvoso elevou o nível de quase todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Na capital, a previsão é de tempo fechado com possibilidade de chuva. A máxima é de 27 e a mínima 17 graus. Em São José do Rio Preto, o dia ficará nublado e pode chover à tarde e à noite. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 32 graus. Já em Votuporanga, o céu fica nublado, com previsão de chuva à tarde e à noite. Por aqui, os termômetros devem marcar máxima de 31 e mínima de 20 graus. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, muito boa tarde. Pode ser que teremos aí novidade na Série A2, né, Josiano? É isso? É isso mesmo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para todo mundo que acompanha o TV O Jornal Primeira Edição. Tem uma situação aí meio nebulosa para o lado do time do Atibaia, Luciano. A Federação Paulista já mandou um recado para a equipe do Atibaia, que conseguiu o acesso para a Série A2 junto com a Votuporanguense, né, nesse ano disputando a Série A3. Só que, por conta do estádio, pode perder essa vaga conquistada com acesso e não disputar o Campeonato Paulista da Série A2. O que acontece? A Federação Paulista exigiu que o estádio, onde o Atibaia receberia os seus jogos, sofresse algumas melhorias, né? A gente sabe que a Série A2 é diferente das outras divisões, é praticamente uma Série A. Tem grandes clubes que jogarão nesse campeonato, como Portuguesa, São Caetano, entre outros, e pediu adequações do Atibaia. O Atibaia informou que não tem recurso financeiro para investir. Então tá essa situação, tem até o dia 15 desse mês para resolver. Se caso não der certo, quem está de olho aí nessa vaga aí é o time do Barretos. O Barretos ficou na 5ª colocação no Campeonato Paulista da Série 3 e se caso o Atibaia não dê conta ali de se acertar ali com a Federação Paulista de Futebol, então pode ser que o Barretos suba. Situação semelhante está o time do Água Santa, que subiu para a 1ª divisão e também recebeu notificação de melhorias no estádio e não sei não, viu, Luciano? Imagina só, conseguiu acesso para a 1ª divisão no caso do Água Santa e não poder jogar por conta do estádio. A torcida deve ficar muito chateada. Isso aí, fora o investimento que foi feito na série anterior para o time subir e depois sobe e não consegue recursos para ter um estádio à altura da divisão, né? E esse susto a gente não está tendo aqui, quer dizer, a gente ainda não tem o estádio, mas tem informação de que chegaram carretas com as partes que restavam da arquibancada, o pessoal já está trabalhando firme naquela parte de irrigação do estádio. Até o dia 15 também, a dia da vistoria da Federação Paulista, acredito que vai estar bem adiantado e o secretário Mineiro esteve na Federação Paulista de Futebol ontem e pelo que ele conversou ali com o pessoal da federação, o pessoal está com um pouquinho de paciência com a Votuporanguense, que sabe que é um grande investimento, essa arena que vai ser uma das maiores do interior do estado de São Paulo. É isso aí, Josiano, e hoje dia de decisão na Copa do Brasil, né? Exatamente, 2 jogos envolvendo os paulistas, se bem que em um deles eu acredito que vai ser só para cumprir tabela. O São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi contra o Vasco da Gama e agora joga no Rio de Janeiro, um jogo de volta. Mas o que acontece? O Vasco, Luciano, está pensando no Campeonato Brasileiro. Tem rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. E vai mandar para esse jogo, precisando vencer o São Paulo, reverter esse placar, o time reserva. Então, a gente pode esperar mais uma vitória do São Paulo aí, que tem uma boa vantagem. Outro jogo bastante importante, o Palmeiras joga, aliás, o jogo do São Paulo, 10 da noite. O jogo do Palmeiras também no mesmo horário, contra o Internacional. Jogo de ida em Porto Alegre, o Palmeiras conseguiu um empate em 1-1, joga com a vantagem do 0-0, só que faz tempo que o Palmeiras não vence o Internacional. Nos últimos jogos foram 6 derrotas, 3 empates. O Inter é um adversário muito difícil para o Palmeiras. O lado bom é que tem novidade para o Palmeiras, tem reforço. 3 jogadores se apresentam para o jogo. Um deles é o Dudu, que cumpriu suspensão. O outro é o Arouca. E o Zé Roberto também está à disposição ali do treinador. Deve ficar no banco de reservas. Mas está aí o Palmeiras brigando por essa vaga às semifinais da Copa do Brasil, Luciano. Isso aí, Josiano. Muito obrigado, então. Até amanhã. Até amanhã.
E o TVU Jornal de hoje termina aqui. E você já adicionou o contato da TV Unifev aí no seu WhatsApp? O número é o 17 99624 9295. Envie sugestões de reportagem. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.